Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Sarapuí. Meu nome é Rodrigo Camargo, eu sou técnico do consórcio Cobrapmi e iniciarei a apresentação do conteúdo dessa audiência. Antes de iniciarmos, de fato, a apresentação, eu passarei algumas instruções gerais para a condução do nosso grupo de trabalho na plataforma Teams. Na parte superior direita do vídeo, aparecem os ícones de microfone, câmera, chat e uma carinha com uma mão para vocês se manifestarem, caso desejem. Para evitarmos ruídos e interferências, eu solicito por gentileza que os microfones permaneçam desabilitados enquanto estivermos apresentando ou enquanto outros participantes estiverem com a palavra, As câmeras de preferência devem ficar ligadas para que possam nos conhecer e possamos ter uma discussão mais próxima. Para se manifestarem, vocês podem utilizar o recurso de levantar a mão ou se manifestar na hora que abrimos para a discussão. Eu informo ainda que a audiência está sendo gravada e que todas as manifestações elas serão levadas em consideração e avaliadas para inserção na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu peço por gentileza que insiram no chat, o nome e instituição que representam. E eu vou dar início aqui com a apresentação do eixo de abastecimento de água. Assim que eu finalizar a apresentação das informações, irei abrir para perguntas e contribuições. Por favor, sintam-se à vontade para contribuir nesses momentos. Nós pedimos que as perguntas sejam diretas e objetivas, só para que a audiência possa ser otimizada, considerando que precisamos cumprir com o horário previsto do evento. Então vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo para todos, né? Então, vamos lá. Os serviços, de abastecimento de água no município de Sarapuí, eles são prestados, pela Sabesp, por meio, do contrato assinado em 6/9/2007, que foi editado, em 26/3/2022. Esse contrato ele tem um prazo de vigência aí de 30 anos e, atualmente, os serviços são regulados aí pela Arcesp. Os serviços, de abastecimento de água no município, são prestados, atualmente na sede municipal, em outras áreas urbanas isoladas e algumas áreas também rurais, O sistema ele conta com 5 poços profundos, tubulares subterrâneos, que juntos totalizam uma vazão captada, uma média de 154,87 metros cúbicos por hora. Com relação ao tratamento aplicado no município, ele é realizado diretamente na saída dos poços ou reservatórios de água, onde é feita onde é o tratamento simplificado, com a aplicação da cloração e fluoretação. Quanto à reservação, ela é realizada em 8 centros de reservação, espalhados aí pelo município, que juntas aí totalizam uma capacidade de armazenamento de 780 metros cúbicos de água. Eh, então, conforme preconizado, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração desse plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei 14.026/2020, Plan-SAB, para a população que é atendida por sistema coletivo, e pelo PSBR, para a população que recebe águas por soluções individuais. Então, o atendimento por formas adequadas, para a população que é atendida por sistemas coletivos, deve-se atingir 99% até 2033, e 100% ao final do plano, sendo que o índice atual hoje é de 100%, de atendimento. Já a população que é atendida por soluções individuais,
O índice, a meta proposta pelo PSBR é para 2038 de 100%. Então, a gente aqui demonstra, né, que em 2041 deverá ser mantido esse índice de 100% e o índice atual aí de 91,6%, né? Há uma necessidade aí de incremento aí de 8,4 pontos percentuais, né? Além das metas, né, de cobertura pelos sistemas, no âmbito do plano municipal foram propostos alguns indicadores que possam avaliar a qualidade dos serviços prestados, né? Então, nesse sentido aí, foram propostos 4 indicadores. O primeiro, ele se relaciona com a eficiência de tratamento, e é medido por meio do índice de desconformidade para parâmetros coliformes totais, o qual é proposto que até 1% das amostras no ano acusem a presença desses micro-organismos. O índice atual no município aí é de 0,23%, então há uma conformidade. O segundo relaciona-se com a continuidade de serviço, sendo o mesmo indicador que foi proposto pelo PlanSAB, cuja meta para a região sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme dados do último SNIS, né, essa não foi uma informação preenchida. Os dois últimos correspondem ao índice de hidrometração e índice de perdas de água na distribuição. E ambos, né, encontram-se em conformidade, já que já atendem à meta proposta para 2033, né? Aí o índice de hidrometração, ele encontra-se em 100% e as perdas no município, elas estão na faixa aí de 26,34%. Então, baseado, né, nas situações observadas na fase de diagnóstico e também nos estudos de demanda, né, realizados no prognóstico, né, foi possível mapear as principais carências do município. Então, o que a gente aponta aqui, né, é que as áreas rurais, há a presença de sistemas, né, operados por condomínios e associações nos quais não é possível, né, saber informações qualitativas e quantitativas dos serviços prestados. Eh, Também, para o sistema, né, que é operado hoje pela Sabesp, no município, a gente tem uma necessidade de implementação da produção de água, tanto para as áreas urbanas quanto para a área urbana isolada, né. E além disso, né, onde que observa-se o déficit nas áreas rurais dispersas, né, é necessário que haja um apoio aí para a implantação de soluções individuais adequadas, né, para a população que reside nessas áreas. E uma vez que os sistemas coletivos, eles não se apresentam como viáveis, né, para a implantação. Então, as ações propostas, né, para o município, né, as ações e programas, né, com base nessas carências. A primeira é uma elaboração de estudo de viabilidade de projeto para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água para as áreas hoje que não são atendidas, né. Esse estudo deverá ser realizado em áreas, né, que apresentem um nível de aglomeração adequado para a instalação de sistemas coletivos e para que seja verificado de fato, né, se existe essa viabilidade. Nesses estudos, né, deverão ser verificados a quantidade de domicílios, moradores, ferido o número de ligações necessárias, a taxa de substituição de hidrômetros, a extensão da rede, né. É uma ação aí que tem que ser executada logo nos primeiros anos do plano. O segundo programa de ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água, né, é uma ação a ser executada no curto prazo, que visa aí a melhoria, né, dos índices de atendimento, principalmente aí para as áreas rurais, né, onde a gente encontra o déficit. A gente tem um programa de ampliação da capacidade de produção de água, né, conforme foi verificado com o estudo de demanda, né, pelo serviço de abastecimento de água no município, é projetado aí um déficit para captação de água para as áreas urbanas e urbanas isoladas. Então esse programa aí visa, propiciar o incremento, né, do volume a ser captado no município para que esse déficit esperado no futuro aí com o incremento populacional não ocorra. Da mesma situação, né, em relação à reservação de água, né, também no estudo de demanda foi apontada aí a necessidade de incremento da reservação de água. Então a gente tem essa ação aí que propicia, né, a implantação de novos centros de reservação para melhoria aí
o aumento, né, do volume a ser armazenado de água. Uma vez que os índices de perdas de água eles encontram-se adequados, né, é proposto uma ação aí contínua de manutenção, né, das ações que têm sido executadas para o controle das perdas de água, né. Então, esse programa é para dar continuidade às ações já desenvolvidas aí pelo prestador. Para garantia, né, das metas de qualidade, então é proposto esse programa de manutenção dos sistemas coletivos, né. Muito na linha das ações já executadas também pelo prestador, a Sabesp, para realização, né, de manutenção no sistema. Para a população, a gente tem essa ação de educação ambiental, né, que visa promover o consumo consciente de água, né, no consumo consciente de água. O índice per capita de água do município ele não é elevado quando comparado com os demais municípios do Ceris e do estado de São Paulo. Porém, né, se a gente avaliar um cenário futuro aí de redução da disponibilidade, né, de água, mudanças climáticas, né, é sempre importante a gente estar promovendo o uso consciente da água, né. E a última ação, voltada já para as áreas não atendidas por sistemas coletivos, né, onde será implantado soluções individuais. A gente tem a distribuição de kits para o tratamento de água, a ser realizada pelo o titular dos serviços, né, que é a administração pública municipal, e também a capacitação técnica dos usuários, né, uma vez que os próprios moradores, eles são os operadores desses sistemas, né, então é importante a gente estar, capacitando tecnicamente as pessoas para a operação adequada, né. Então, os investimentos necessários, né, para sistemas coletivos, a gente tem, medidas estruturais, né, que englobam obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico, que até 2033 deverá ser aportada aí R$ 4.132.479, e no período entre 2034 e 2041, o valor estimado aí necessário é de R$ 1.874.454. Já em medidas estruturantes, ou também denominadas não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos, ou desenvolvimento, né, de estudos e projetos, a gente tem que são necessários, né, investimentos da ordem de R$ 413.248 até 2033 e de R$ 187.445 no período desde 2034 a 2041. Já para soluções individuais, né, serão necessários, para a implementação de soluções individuais, serão necessários investimentos aí de R$ 466.146 até 2033 e de R$ 222.176 no período entre 2034 e 2041. Então esse foi o diagnóstico, né, o diagnóstico e prognóstico, né, do sistema de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer contribuições. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Viu alguma coisa importante aí que precisa ser corrigida? Ou está de acordo? Boa tarde, Cláudio. Eu não estou te escutando. Agora? Tô. Agora me ouve? Sim. Vamos lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, demais aí pessoas que estão na reunião. O Márcio, o Rafael, a Regina. Assim, você comentou sobre aumento de produção, né? A gente já vem providenciando aumento de produção na sede do município, com a perfuração de um novo poço lá, né? Posteriormente, acho que essas ações que tinham sido informadas, né? Quando vocês foram desenvolver o trabalho. E reservação também da mesma forma, a gente já aumentou a reservação em 250
metros cúbicos lá no município, na sede do município, tá? Mas a título de informação, que nem a gente tinha falado de algumas ações no período da manhã de Alambari, né? Então, em Sarapuí também a gente tem as ações em andamento, certo? E perdas, Rodrigo, aproveitando, hoje a gente tem um número final do ano de 2022 em 88 litros por ligação dia, né? Então, esse número de 88 litros por ligação dia a gente considera até um número de excelência, né? Abaixo de 100. Então, já tem também um resultado bem positivo em Sarapuí, tá? Então, agradeço, Cláudio. Quanto só com uma confirmação, então a capacidade de armazenamento da sede não é de 150 metros cúbicos. Hoje ela é de 150 metros cúbicos, é isso? Nós implantamos mais um reservatório de 250. Então seria 150 mais 250. É. 400 metros cúbicos, então. A gente está falando hoje. Tá. Isso. Não, ok. Essa informação a gente consegue corrigir para a reversão final. Agradeço. E quanto aos outros comentários, né? A gente, como são ações que são desenvolvidas, e a gente adotou também, né, o plano de investimento da Sabesp, que para compatibilizar as ações, os períodos, né? A gente coloca essa observação que já existem em andamento algumas situações aí, né? Como incremento da captação de água aí, perfuração de novo poço. Ok, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou podemos passar para o eixo de esgotamento sanitário? Então vamos lá. Compartilhar com vocês o eixo de esgotamento sanitário agora. Então, no mesmo contrato, né, que abrange o eixo de abastecimento de água, né, a gente tem que as atividades do serviço de esgotamento sanitário estão sob concessão aí da Sabesp, né. A assinatura do contrato de 2007, né, que foi aditivado em 2022, e o prazo aí de contratual é de 30 anos, que podem ser prorrogados aí por mais 30, né. E os serviços, né, de esgotamento sanitário prestados, eles são regulados também pela Arcesp. A prestação, né, dos serviços, né, de esgotamento sanitário no município, ela é realizada na sede municipal e em outras áreas, né, urbanas, né, isoladas, né, e aglomerados rurais, né, que são essas áreas marcadas em verde aqui no mapa. O sistema, né, atual do município, ele conta, né, com uma extensão aí de rede de 47 quilômetros e 2.395 ligações, né, de usuários, né. A gente observa aí que teve um grande salto na coleta entre o período de 2018 e 2019. Entre as categorias, né, de uso, né, a principal aí é residencial, né, que corresponde a 89,7%, seguida aí pela comercial aí com 8,3%. A gente tem poucos usuários públicos, mistos e industriais aí no município. Para realizar o transporte de esgoto, né, a gente observa a presença aí de coletores, troncos e também 3 estações elevatórias, né, a Vila São João, a Morada do Sol e a Final, que destinam, né, o esgoto aí para a ET Rodeio, né, que é uma ET aí que utiliza-se da tecnologia de lagoa facultativa, mais lagoa de maturação, possui uma vazão aí de operação de 8 litros por segundo e tem uma previsão aí de adição de 6 aeradores que possibilitarão aí dobrar a vazão operacional aí para 16 litros por segundo. E o efluente, né, da ET, ele é lançado aí no rio Sarapuí. Então, para o eixo de esgotamento sanitário, né, foi adotado os mesmos conceitos, né, que foram apresentados para o eixo de abastecimento de água.
Então, aqui a gente considera o atendimento adequado, né, a coleta seguida de tratamento para sistema coletivo, né, ou uso de fossas sépticas para os sistemas individuais. Então, a gente tem a meta, né, estabelecida pela Lei 14.026 de 2020 e pelo Plano SAB, né, para 2033, de 90% de cobertura, e ao final do plano, né, é prevista aí 100% de atendimento. O índice atual aí, conforme dados que foram repassados, é de 72,1%. Já a população que é atendida aí por soluções individuais, né, a meta, né, definida pelo PSBR para 2038 é de 100%, né, sendo que o índice atual aí é de 23,8%. Então, as principais carências no município, né, a gente tem a baixa cobertura de atendimento por coleta de esgoto, né, durante as visitas pra coletar informação de diagnóstico, né, foi observada a presença de um efluente de cor esverdeada e com odor bastante forte, né, na ET, né, evidenciando a formação de algas na lagoa de maturação, o que pode comprometer a qualidade dos efluentes. E também a gente observa aí para as áreas que hoje não são atendidas por sistemas coletivos, né, de esgotamento sanitário, que há um predomínio aí de soluções inadequadas, né, principalmente compostas aí por fossas rudimentares, né, no qual 70,4% da população ela utilizava-se dessas formas, né, de esgotamento sanitário e, e representa um risco, né, de contaminação ao meio ambiente, além de um risco à saúde, né, das pessoas. Então, as ações propostas, né? A gente tem a primeira, que é a elaboração de estudos, né, de viabilidade de projetos para implantação dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as áreas, né, onde hoje a gente observa já sistemas de abastecimento de água, né? Entende-se que, por já haver sistemas, né, coletivos de abastecimento de água, já foi analisado essa viabilidade técnico-econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Então, a gente propõe, né, que sejam realizados esses estudos, mesmo para garantir, né, para verificar, né, o número de moradores, também de domicílios, o número de ligações necessárias, as taxas de ligação, de substituição das ligações e extensão da rede, né? São informações necessárias aí. Além disso, né, é proposto uma ação aí de ampliação do sistema de tratamento de esgoto existente, né? A ser executada no curto prazo, né, para remediar esse déficit observado aí de que parte do esgoto, né, ele ainda não é coletado no município. É a mesma ação, né, ampliação da rede, ação parecida também da ampliação da rede de coletores de esgoto, né, e também a gente tem a implantação desses sistemas, né, após a elaboração dos estudos, né, a implantação desses sistemas, né, nessas áreas rurais já atendidas por sistemas coletivos de abastecimento de água. E onde que a implantação de sistemas coletivos não se mostra viável, né, é proposto uma ação aí de implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário. O conjunto dessas 5 ações aí visa remediar o déficit pela cobertura, né? E são ações que têm que ser executadas aí no curto prazo para que a gente possa atender as metas de 2033. Além das ações, né, que propõem a melhoria da cobertura, a gente também tem ações que visam a melhoria dos serviços prestados, né? Então, com destaque, né, para manutenção, uma ação contínua de manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, né, na linha das ações já realizadas aí pelo prestador, né, que é a Sabesp, para que seja garantido, né, a prestação adequada do serviço. A gente tem a ação de implantação do programa para identificação e correção de lançamento cruzado entre rede de drenagem e esgotamento sanitário, né? Então, essa é uma ação, é um programa contínuo de fiscalização a ser implementado, né? Para que haja a conscientização da população acerca da importância aí de eliminar essas ligações irregulares, né? Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né, é necessário que haja o licenciamento ambiental. Então, é proposta a ação de licenciamento ambiental e monitoramento, né, que visa aí propiciar
monitoramento adequado, né, dos parâmetros e frequências definidas aí pela legislação. A gente também tem a ação de implantação das melhorias ambientais, né, no sistema de tratamento de esgoto, né, que é uma ação aí que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento e reuso de efluentes a partir de estudos a serem elaborados pelos prestadores. E a última ação, né, já voltada para a população que utiliza soluções individuais, é uma ação aí de conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. Então, os investimentos necessários, né? A gente tem que, em medidas estruturais, até 2033 é previsto aí o aporte de R$ 12.314.609, e no período entre 2034 e 2041, R$ 1.297.416. Já em medidas estruturantes ou não estruturais, até 2033 é necessário aí o aporte de R$ 643.381, e no período posterior de R$ 252.817. Já para soluções individuais, a implantação de soluções individuais, a gente tem que serão necessários, né, investimentos de R$ 1.322.799 até 2033, e no período posterior, né, de R$ 684.539. Então, da mesma forma, essa foi a apresentação aí do eixo de esgotamento sanitário. Fico aberto aí para que todos possam tirar suas dúvidas. Regina, O Rodrigo, tá me ouvindo? te escuto. Tá. São duas situações. Voltando lá para o sistema de abastecimento de água, a condição de reservação ela está errada, tá? Hoje, no município, tem 1.030 metros cúbicos de reservação, sendo que na sede são 850 metros cúbicos, tá? Tá. E para o sistema de esgoto, eu vi que já tem mais 2 estações elevatórias em operação, né, que está ampliando o sistema de coleta, né? Então entraram mais 2 elevatórias. São Tá? 5 no totais, então, hoje. Isso. Agora, isso. Tá. Tem o Cainágua, né? Bairro Cainágua, que entrou, e também a Morada do Sol, tá? Que era um bairro que não tinha coleta e agora ele tem. Então, está ampliando bastante lá a coleta de esgoto, né? No município. Esse número, para o final desse ano, deve ele aumentar consideravelmente. Elas já estão em operação? Já entraram em operação recentemente, tá? Tá. No final de 2022, entrou no Cainágua, que é uma menor, e outra que é de maior porte, entrou esse ano, tá? Tá. Acho que em fevereiro, mais ou menos. Ok, agradeço. Eu vou passar esses apontamentos aqui para o pessoal que ficou trabalhando com este esgotamento sanitário. E caso eles tenham alguma dúvida, eu acho que o seu contato está aqui no chat, né? Eu posso mandar um e-mail direto para você? Pode mandar, a gente vai corrigindo. Ok, Eu vou agradeço. colocar meu e-mail aqui no chat, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. Márcio, se inscreveu? Oi, eu tinha comentado com vocês na última reunião que nós tivemos em relação à quantidade de investimentos, né? Como a gente precisa ainda fazer todo o esgoto do Cocais, o esgoto, a questão de captação e tratamento aqui também da zona industrial, eu ainda acho essa questão de previsão de investimento bem pequena, né? Não sei se vocês tinham conseguido rever isso, e quem sabe no contato direto com o pessoal da Sabesp seja possível alinhar isso daí mais próximo da realidade, né? Ainda, pelo que eu fui informado, tá sendo iniciado o projeto do esgotamento sanitário do Cocais, mas eu acho que só o distrito todo vai ficar muito mais do que esses 12 milhões aí previstos, né? Então, se vocês puderem alinhar isso com eles, eu acho que é bem interessante. Além da questão do distrito industrial aqui, que também vai ter que ser uma proposta coletiva, né? Então, aí, se vocês puderem afinar isso aí com o pessoal da Sabesp, eu acho que é uma boa. Márcio, agradeço a contribuição. Para a gente fazer esse estudo de
a apresentação dos investimentos, né, a gente recebeu o plano de investimento da Sabesp. Então, foi alinhado todas as ações planejadas com o plano de investimento da Sabesp. E os valores, eles também se compatibilizam, sabe? Então, há esse alinhamento já, né? A gente reviu, passamos para o economista que foi responsável, né, o apontamento, mas ele confirmou que são esses valores mesmos, né, que estão apresentados aqui. E uma coisa que eu não verifiquei, a questão do esgotamento sanitário da parte do distrito industrial, isso também já está contemplado? Eu não sei se ficou pontuado isso. Eu não cheguei a verificar no material. Para toda a área hoje sobre concessão, né, da Sabesp, ela está contemplada. Se essa parte não for, aí entra como outros investimentos, né, que não são investimentos da Sabesp para a execução das ações estruturais, né? Então, só não me recordo agora se essa área industrial está já sob o contrato de concessão. E como proposta de tratamento individual de esgoto, vocês colocam apenas a fossa séptica? Porque a gente tem algumas outras alternativas que a gente tem acessado. Então, a gente tem um certo receio de ficar apenas a fossa séptica contemplada no plano, e aí, quando a gente, por exemplo, for acessar FEHIDRO e outras formas de recurso, isso daí fica muito restritivo, entendeu? A gente, por exemplo, fez uma instalação de 60 unidades de tratamento de esgoto, né, de mini estações compactas de tratamento de esgoto na várzea de baixo, que foram providências individuais aí em cada residência. E foi um projeto desenvolvido, que foi aprovado pelo FEHIDRO e já foi executado. E foi uma alternativa bem bacana que a gente utilizou para tentar resolver o problema, né? Além das fossas sépticas que precisam de um esgotamento aí frequente, né? Então, eu não sei se às vezes deixar tão restritivo assim no plano não pode acabar gerando algum problema de captação de recurso da gente aí no futuro, entendeu? Não, ok, entendo. A gente utilizou a fossa séptica como um modelo até para poder fazer a simulação dos investimentos necessários, né? Eu vou fazer uma revisão, né, na descrição das formas, né, de esgotamento possíveis, para não deixar essa restrição, para inserir, né, que outras situações elas podem ser adotadas desde que atendam as premissas, né, e também a matriz tecnológica aí do PSBR para essas soluções individuais. Eu acho que isso atenderia. Ah, sim, maravilha. Fazendo esse ajuste aí fica bom e não restringe tanto, né? Sim, não, ótima contribuição. Rodrigo, a Regina está com a mão levantada, não sei se é da outra vez ou se ela levantou de novo, Regina. Não, foi da outra vez. Obrigada. Tá, joia. Eu vou aproveitar e fazer só um comentário rápido, Rodrigo e Ellen. Nós fechamos 2022 com índice de cobertura lá de esgotamento sanitário em Sarapuí com 74,6% do que estava previsto no contrato, certo? Da área atendível. E a gente tem realmente a necessidade de ampliar esse atendimento e tem já bairros previstos, o Cocais, né, e o Rodeio. São 2 bairros previstos com implantação de esgoto, certo? Então, a gente deve chegar no índice previsto aí do contrato, na meta, né, na meta contratual, que é 99% em breve, tá? Então, mais a título de informação também, ok? Obrigado, Cláudio. Projetos em desenvolvimento, tá? Tanto do Cocais quanto do Rodeio. Essa área industrial que eu... Desculpa interromper. Não, pode falar. Essa área industrial que foi comentada, ela faz parte hoje do contrato de concessão? Não, né? Não, a princípio não. A princípio, com o Cocais e com o Rodeio, a meta ela é atingida. Uhum.
Mas isso depois a gente pode estar conversando com o município, aí o Márcio está aí, a gente tem dialogado de vez em quando, né, Márcio? A gente vai conversando sobre esse assunto aí. Sim, sim. Que a questão aqui, a coleta ainda não é feita aqui no Distrito Industrial, né? Por exemplo, a Casa da Agricultura ainda é fossa, a Automotive aqui, que fica no final da Rua do Progresso, também são fossas, a Universal Chemical ainda é fossa. Então, a coleta de esgoto ainda não chega até a gente. A rede está bem próxima, né? Eu acho que deve estar lá próximo do LAC, por aí, mas ainda não chega até a gente aqui no Distrito Industrial, que também não são tantas empresas assim, né? Seria uma pequena extensão aí de rede. Tá, é que além da rede, depois tem o pré-tratamento que precisa ser realizado, né, pelas indústrias, né, para poder lançar na rede pública, mas isso tudo, posteriormente, a gente pode conversar, né? Maravilha, combinado. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, a gente pode dar sequência. Eu agradeço, então, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Eu vou pedir licença para vocês, que agora acho que vocês vão continuar com drenagem, né, e resíduos, né? Aí eu vou precisar dar uma saidinha, tá bom? Tá, joia, Cláudia. Obrigada pela participação, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom, pessoal, agora a gente aguarda um minutinho, que as técnicas já estão trocando de sala para a gente dar continuidade com drenagem e resíduos. Oi, Isabela, Ana Flávia, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Podemos Acho que podemos começar. Isso, podemos dar continuidade. Bom, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, técnica do consórcio Cobrapmir. Hoje eu vou apresentar para vocês dados de diagnóstico e prognóstico do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, para começar, né, um panorama geral aí do município de Sarapuí. O município ele possui o Plano Diretor de Macrodrenagem Rural, que foi elaborado em 2017, e possui também o Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana. O prestador de serviço é a Prefeitura Municipal de Sarapuí, por meio da Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo. Então, com relação à macrodrenagem do município, os principais cursos d'água são o Córrego de São João, Córrego Cabeçais, Ribeirão da Fazendinha, Rio Sarapuí e o Rio Itapetininga. Também é importante mencionar que 10 quilômetros dos cursos d'água naturais perenes na área urbana, que possuem, né, 10 quilômetros de cursos d'água natural perene na área urbana, e desses 10 quilômetros, 1,1 quilômetro é canalizado aberto. Em relação à microdrenagem, o tipo de sistema é o tipo exclusivo para drenagem. O município possui o cadastro da rede de drenagem. Foram declarados 220 dispositivos de captação de águas pluviais. Isso é equivalente a dizer que são 2 unidades por quilômetro quadrado de área urbana do município. E foram declarados 10 quilômetros de extensão de rede subterrânea, equivalendo a dizer que 14,3% da área urbana é coberta com rede subterrânea de drenagem urbana. Além disso, foram declaradas a existência de 120 postos de visita. Então, para começar aqui no âmbito de planejamento desse eixo do saneamento, é importante a gente definir a questão do atendimento adequado, que difere, né, para as áreas urbanas e para as áreas rurais. Para as áreas urbanas, então, com base no Plan SAB, o atendimento adequado ele é equivalente a dizer a verificação, né, da ausência do risco de inundação. E aqui no âmbito do PMSB, a gente expande um pouco esse conceito, contemplando também os eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa.
Para as áreas rurais, o conceito de atendimento adequado equivale dizer, né, equivale à verificação da presença de soluções de manejo de águas pluviais no âmbito do lote, né, a área externa ali da residência, e no âmbito das vias rurais, né, que também é denominado sistema viário interno. Então, são estabelecidas algumas metas, né, de atendimento, para alguns indicadores, também baseado no Plansab e no PSBR. Para as áreas urbanas, então, o indicador proposto é o percentual de domicílios sem risco de inundação na área urbana. Esse é um indicador com base no SNIS, né, um indicador complementar de um dos indicadores do SNIS. O dado atual do município é 100% de domicílios sem risco, e as metas estabelecidas para 2033 e 2041 são 97,3% e 97,9%, respectivamente. Como o dado do município já está acima da meta estabelecida, né, das metas estabelecidas, então propõe-se a manutenção do percentual até o final do horizonte de planejamento. Para as áreas rurais, então, o que cabe ao município, né, seria o percentual de domicílios rurais, o indicador de percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. O dado atual do município é 0%, porque esse é um indicador com base no censo e não contempla todas as áreas, né, todos os setores censitários. Então, aqui no âmbito do plano, para os setores que não possuem dados, a gente adota a premissa de que todos os domicílios estariam em déficit. Então, a gente propõe aí o alcance das metas para 2038 e 2041, respectivamente 45% e 49%. Um outro indicador relacionado ao atendimento das áreas rurais seria o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, mas esse não se aplica ao município, uma vez que o município não possui população de aglomerado rural. E esse indicador ele é apenas para aglomerado rural. Mas a título de informação, né, fica a análise dessas duas escalas aí no manejo das águas pluviais das áreas rurais. Então, as principais carências identificadas, né, foi a ocorrência de pontos críticos de alagamento e inundação na área urbana do município, ocorrência de ponto crítico de erosão, né, nas áreas rurais, e uma carência mais geral, assim, não só do município de Sarapuí, refere-se à necessidade de atualização dos indicadores e o aumento da confiabilidade aí dos dados existentes desse eixo do saneamento, como o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede, o percentual de domicílios rurais atendidos, entre outros indicadores relevantes. Então, né, no âmbito aqui dessa revisão do plano, são propostas algumas ações de forma a sanar a carência e melhorar como um todo, né, orientar aí os serviços, a prestação do serviço desse eixo do saneamento. Dentre elas, eu cito aqui a atualização do cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana. Então, se o município possui o cadastro, é importante que ele se mantenha sempre atualizado, né? A identificação dos domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Como eu apresentei anteriormente, o dado do SNIS ele foca apenas no risco de inundação, né? Então, aqui a gente propõe a identificação de todos os domicílios aí que estariam em risco, tanto dos eventos de inundação, quanto de alagamento e enxurrada, para que a gente possa ter uma análise, né, uma série histórica desse indicador e fazer análises futuras. A identificação da existência de ligações cruzadas indevidas aí entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, a regularização da legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, a gente sabe que esse é um desafio, né? Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 100% dos domicílios urbanos sem risco de inundação, alagamentos e enxurradas na área urbana. Elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Realizar a manutenção e limpeza periódicas dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana. Elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais. A adequação do sistema viário interno das áreas rurais aí no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo lá o atendimento de 49%, né, dos domicílios rurais em 2041.
realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando aí o sistema de previsão e alerta. Então, com relação aos investimentos estimados aí para esse eixo do saneamento no município de Sarapuí, tem-se as estimativas divididas em 2 horizontes de planejamento. De 2022 a 2033, foram estimados cerca de 3 milhões para medidas estruturais, e de 2034 a 2041, somam-se mais 2,9 milhões de reais. Para as medidas estruturantes, no primeiro horizonte de planejamento de 2022 a 2033, tem-se cerca de 314,9 mil reais, e no segundo horizonte, somam-se mais 298,9 mil. Então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Se tiverem dúvidas, contribuições ou comentários, eu estou à disposição. Oi, Márcio. Oi, pessoal, é a mesma pontuação que eu já fiz anteriormente. Para vocês terem uma ideia, só a questão da resolução do Morada do Sol, que é um dos grandes problemas de drenagem que a gente tem aqui, uma fase, que acho que é 1/4 a 1/5 da obra, a gente vai gastar 2 milhões e 500 mil reais. Então, por isso que eu acho que esses valores estão bem abaixo, sabe? Esse é um projeto feito que já foi aprovado esse ano. E esse é um dos casos, fora os outros casos pontuais que a gente tem, do Ribeirão de São João e tudo mais. Então, por isso que eu acho que ainda está um pouco baixo esses valores de investimento previstos aí para a resolução dos problemas de drenagem de Sarapuí. Perfeito. Então, se vocês puderem dar uma verificada nisso, eu tenho até o projeto do FEIDRO que foi feito, pega uma rua só, a primeira rua ali debaixo do Morada do Sol, 2 milhões e meio de reais previsto, né? Então, vai ser tubulação de 2 metros de diâmetro. Então, são coisas realmente caras, né? Drenagem é obra muito cara. Então, eu acho que a solicitação de investimento, né? E eu acho que, às vezes, acaba ficando meio maquiada, né? Fala, pô, com pouco recurso resolveria o problema. Só que, na realidade, não é isso, né? Tanto para o saneamento quanto para a drenagem, os investimentos são muito altos para a gente conseguir atingir taxas satisfatórias aí dentro do município, né? Então, é essa aí que é a minha contribuição. Obrigada, Márcio. A gente considerou, sim, a sua contribuição da oficina passada. A gente tem um economista acompanhando, né? A gente enviou os dados para ele, ele fez uma revisão. É importante mencionar que aqui no eixo de drenagem tem uma especificidade, né? Porque acaba que ela se confunde um pouco com a questão da infraestrutura urbana. Então, quando a gente vai analisar, né, quais que são realmente as intervenções contempladas nesses projetos, às vezes elas entram intervenções relacionadas à infraestrutura, como pavimentação, né, que, por exemplo, não é contemplado aí aqui nos investimentos de drenagem. Então, todas as premissas que foram utilizadas, que foram adotadas para a estimativa desses investimentos, elas estão contempladas lá no documento, e tem um economista que orienta a gente, e eu destaco essa questão da interface aí da drenagem como saneamento e essa questão de infraestrutura urbana. Pode falar, Ana. Só complementando essa questão que a Isa mencionou, e também esses investimentos, né, com base que ela está falando, as premissas que foram utilizadas, também levam em consideração os indicadores, né, o que é informado pelo município em relação ao atendimento ou não atendimento, né. Então, no caso, um indicador que a Isabela apresentou também já atende, né, a meta, já contempla praticamente 100% do município, então foi levado em considerações a questão do déficit, né, o que ainda falta. Então, por isso que a gente preza tanto para que esses dados, tanto os informados, né, os que são colocados no SNIS, que eles sejam de acordo com a realidade do município mesmo, que foi uma das questões que a Isa colocou em relação à confiabilidade dos dados, porque eles são os dados que são utilizados, né, para fazer esses cálculos de investimento, como os outros cálculos que também a gente fez nessa revisão. Então, esses dados eles foram revisados pelo economista, a gente mencionou sim essa questão, e ele abordou essas questões que a gente está
passando para você aqui, Márcio. Mais alguma questão, Márcio? A gente pode dar continuidade? Não, é só isso. É mais essa questão realmente de tornar o plano o mais real possível, né? Porque nessa questão de drenagem, esse investimento realmente é muito baixo, né? Vocês podem, se vocês, uma hora vocês tiverem oportunidade, venham ver em loco a questão do Morada do Sol, que é um grande problema que nós temos de drenagem, e vocês vão ver que é um investimento, né? Só no bairro muito maior do que esse previsto, mas sem problema nenhum, né? Se está dentro dos estudos aí, tranquilo. Márcio, você chegou a enviar para a gente esses projetos do FEIDO? Teria algum material que você pudesse enviar para a gente verificar o que está sendo contemplado nesses projetos e, eventualmente, fazer até uma segunda revisão desses dados? Posso enviar para vocês a primeira fase que está sendo feita, né? E daí você daria para comparar com o que está previsto no macro drenagem, é que o macro drenagem ele já é antigo, né? Se você for ver bem. Então, a quantificação de custo dele já está bem defasada, né? Em relação aos dados que seriam mais atuais, né? Mas eu posso mandar para você esse projeto. Se vocês puderem só me relembrar por e-mail, eu já encaminho para vocês o projeto que a gente tem feito aprovado, referente a essa primeira fase do Morada do Sol. Claro, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, aí você envia para a gente, porque apesar de já ter passado por uma revisão, né, ter sido apontado aí essas questões que a gente te apresentou, às vezes cabe uma análise mais profunda mesmo, né, sobre esses projetos, e aí a gente te dá um retorno futuramente, tá bom? Obrigada, Márcio. Tá, joia, obrigado. Então, vou continuar aqui com o último eixo, que é em relação, né, à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Então, a gente divide aqui os eixos, os resíduos por tipos, né? Então, primeiramente aqui sobre os resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos domiciliares, né, os resíduos gerados nas casas, somando com os resíduos de limpeza pública, né, de varrição. Então, o prestador de serviço é a Prefeitura Municipal, contemplando em várias diretorias, né, diretorias de obras, viação e urbanismo, diretoria de agricultura, abastecimento e meio ambiente e diretoria de saúde. Então, a política, em relação à política tarifária, né, é cobrada uma taxa pela realização desses serviços no município através do boleto do IPTU, né, e sendo IPTU, seria somente aí para a área urbana. Então, os equipamentos e a equipe atualmente, né, do município, os equipamentos do município e a equipe alocada, está relacionado com 4 funcionários na parte da coleta, 5 para varrição e 4 para capina, e sendo aí os equipamentos 2 caminhões compactadores, 2 caminhões basculantes e um trator agrícola. A destinação final dos resíduos, né, ela é feita de forma adequada, que é direcionada para o aterro sanitário, né, de Peró, gerido pelo grupo Veole. Como a gente pode ver aqui, uma foto que a gente tirou quando fizemos nossa visita de campo. Em relação aos resíduos recicláveis, né, no município possui a Cooperativa de Reciclagem de Sarapuí, a Cooperasa, que foi informado que a Prefeitura conseguiu o caminhão do tipo gaiola para coleta seletiva. Além disso, a Prefeitura contribui com o pagamento da água, da energia e do barracão. E em relação aos equipamentos, né, que a cooperativa possui, foi identificado aí um carrinho manual e prensa. Os cooperados fazem a coleta diariamente até às 11 horas, né, de acordo com os nossos dados de diagnóstico, alternando-se os bairros. Em relação aos resíduos de construção civil, a Prefeitura não oferece serviço retirado, né, de resíduos de construção civil. Então, cada gerador, né, tem a responsabilidade de fazer o direcionamento adequado, destinação adequada desses resíduos. Também foi identificada a disposição irregular, né, em terrenos desses resíduos, e o município possui disque entulho, né, que é onde a população pode ligar e fazer a coleta, mas de responsabilidade do gerador. Então, nos pontos visitados pela equipe,
foram identificados, né, com descarte irregular de RCC. Então, em relação dos resíduos de serviço de saúde, a coleta ela precisa ser diferenciada, né, porque ela precisa de ter um transporte adequado. A coleta é diferenciada também pelo tipo de resíduo. Então, ela é terceirizada, efetuada pela empresa Proactiva. O tratamento também é realizado pela empresa e com destinação dos resíduos de serviço de saúde para o local do município de Iperó, né, lá para o município de Iperó. Então, em 2019, a despesa total para a coleta desses resíduos foi em torno de 9.870. Esse valor, né, ele varia conforme o quantitativo de resíduos gerados. Então, em relação com as metas de atendimento, né, para a área urbana, foi levado em consideração as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta dos resíduos seja até 2033 de 100%, sendo que o dado atual informado pelo município é que 100% da área urbana é contemplado, né, com essa coleta. E a gente prevê aí que até 2041 também permaneça, né, esse atendimento de 100%, mesmo com o aumento populacional, aumento do número de domicílios, também está previsto que seja contemplado esse atendimento para permanecer, né, esse índice aí de 100%. Já em relação ao atendimento rural, as metas foram identificadas no Plano de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta dos resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que o dado, né, de atendimento da área rural é de 63,5%. Então, a gente prevê, né, que até 2038 atinja essa meta de 85% e permaneça aí até final de plano com esse aumento aí de alguns pontos percentuais. Em relação às carências, né, foram identificados pontos de disposição regular pelo município, né, são locais onde tem os resíduos que não deveriam estar ali, né, frota de caminhões utilizados na coleta necessitando de manutenção, locais na área rural sem coleta de resíduos sólidos domiciliares, né, como mencionei anteriormente em relação à porcentagem, né, de atendimento da área rural. Então, a coleta seletiva atende apenas parte da área urbana e a inexistência de ecopontos. Então, as ações propostas estão relacionadas a campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município, que atualmente, né, ela não atende toda a área, instalação de ecopontos para que a população possa levar os seus resíduos, né, no local, e apoio da Prefeitura para melhorias na infraestrutura da Cooperasa, em outros materiais, né, e para uma nova unidade de triagem quando for instalada. Implantação de compostagem, né, que é o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, podem gerar um composto para ser utilizado em hortas, plantações. Ampliação do número de lixeiras públicas nas áreas rurais. Implantação e manutenção de uma unidade de triagem e compostagem, aquisição de novos caminhões para a frota de coleta, implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, por ter uma grande geração, né, desse tipo de resíduo no município, revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos. Então, a expansão, né, dos locais onde ocorrem os serviços de varrição. E aumento da frequência de coleta na área rural, para aqueles locais que eles já possuem, né, a coleta atualmente. Então, a gente prevê aí, em ações e medidas estruturais até 2033, investimentos por volta de 2.443.000 e de 2034 a 2041 de 222.000. Já os investimentos estruturantes, né, que são os investimentos para apoiar as ações estruturais, né, que seriam estudos, campanhas desenvolvidos pela Prefeitura. Então, os investimentos aí estão na ordem até 2033 de 244.000 e de 2034 até 2041 de 22.000.
Então, a gente finaliza aqui o diagnóstico e o prognóstico de resíduos e abre para contribuições, comentários, dúvidas, atualizações, alguma coisa que passou, que a gente está aberto aí para fazer essas modificações. Ana, o Márcio citou no chat. Desculpa ele. O Márcio citou no chat equipamentos para cooperar e equipador de galhos. Aí eu não sei se ele quer abrir o microfone, né? Às vezes você abre o microfone. Então, um dos investimentos que a gente precisa atualmente, seria até bacana constar no plano para que a gente consiga acessar recursos futuramente, seria um picador de galho, que a gente tem um grande problema com resíduos de poda, que a gente ainda não consegue dar o destino adequado também. A questão do britador, o Cerezo, acho que fez a compra, né, de uma carreta com britador e tudo, que acho que a gente acredita que logo deva estar rodando pelos municípios, então a gente já vai conseguir fazer um ecoponto para dar destino para isso. E a questão, a gente conseguiu um recurso do FEIDRO para a construção de um barracão da reciclagem num terreno da prefeitura, que o barracão ainda é locado, né? E uma coisa que a gente vai precisar futuramente também é acessar recurso para os equipamentos, né? Desde empilhadeira, prensa, balança, né? Todos os mesa de triagem, todos os equipamentos necessários para equipar, por exemplo, o galpão da Cooperasa, né? Que será ainda, vai iniciar, acredito eu que ainda esse ano, a construção, né? Então, se vocês puderem pontuar isso também, seria bom até para que a gente consiga justificar os projetos futuros aí. Ótimo, claro. Ô, Márcio, só uma questão aqui. Então, esse novo galpão que você está falando, então a Cooperasa ele vai sair do outro galpão e vai ficar só com essa? Ou esse seria mais um galpão para a Cooperasa? Que você mencionou na oficina uma questão que poderia ter outros galpões no futuro, né? Até para o aumento. Só para eu especificar melhor na ação. É que hoje eles estão num galpão locado, né? A prefeitura faz a locação do espaço. Uhum. Só que agora vai ser construído o primeiro galpão num terreno da prefeitura, que daí vai ser, depois que eles terminarem, né, a construção, eles vão mudar desse local atual para esse novo. Só que com perspectiva de crescimento da coleta seletiva, novos galpões provavelmente terão que ser construídos, né? Porque esse galpão que está previsto para a construção vai ter 363 metros quadrados. Então, já não é tão grande, né? E o terreno que eles vão construir, eles vão utilizar, tem mais de 4.000 metros quadrados. Então, tem espaço suficiente para ampliar, né? Fazer novos galpões aí que sejam necessários aí no futuro. Show. Então, se mesmo com a construção desse galpão a gente deixar previsto de outros, né? Isso que eu queria entender. Um crescimento seria bacana. Beleza, não, eu vou deixar assim, vou deixar lá essa questão e vou adicionar essas outras. A questão do ecoponto, então, também vai ser. Você menciona que pode ser que em questão de atualização, né? Vocês podem fazer esse ecoponto para recolhimento de resíduos de construção? A gente vai ter que fazer, né? Porque esse caminhão do Cerezo rodando, a gente vai ter que legalizar um local, né? Licenciado certinho para que a gente possa receber, pelo menos armazenar esse material durante um certo tempo, para quando o britador chegar, a gente conseguir processar tudo isso para utilizar daí depois o resíduo em estrada rural, né? Então, a gente, acredito eu que no futuro bem próximo, a gente já vai ter que dar continuidade a esse assunto aí. Beleza. Eu vou fazer essas complementações, sim, pode deixar, tá, Márcio? Muito obrigada pela sua contribuição, ter ficado aí com a gente novamente aí até o final. Eu que agradeço. Às vezes a gente enche um pouco a paciência, mas é por um bom motivo, porque se às vezes não consta no plano, depois a gente tem dificuldade de acessar recurso, né? E a gente está num ritmo bom de FEIDRO, a gente está com 7 projetos FEIDRO rodando, então a gente vê que o plano é extremamente importante, né? Para a gente conseguir justificar os nossos principais problemas aí, né? Ô, Márcio, mas você está equivocada, a gente gosta, porque a gente
quer que sejam feitas essas correções, que sejam dados esses pitacos nesse sentido mesmo, para ficar redondo, porque para a gente não é interessante fazer uma revisão para que vocês não vão conseguir usar o plano, entendeu? A ideia é justamente o contrário, para que fique o mais redondo possível, do jeito que vocês consigam acessar financiamento, porque a gente quer que evolua, né? A gente quer que os índices de atendimento melhorem, que o município evolua no quesito de saneamento básico. Então, não tem problema nenhum, você pode falar para mandar e-mail que quantos que for de complementação, que a gente vai sempre achar muito bom, tá bom? Maravilha, agradeço. E nesse sentido aí, Márcio, a gente enfatiza, né, que a consulta pública está acontecendo, vai até o dia 23, né, e aí caso vocês tenham mais alguma consideração a fazer ao longo desse tempo aí, vocês podem fazer, né, pode divulgar aí esse site, que é o pmsbseris.com.br, tá? Caso vocês tenham alguém aí que possa dar uma olhada e quiser dar mais alguma contribuição, alguma, né, consideração aí nesse sentido, vocês podem ficar à vontade até essa data aí, até o dia 23, tá? Então é isso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Para a gente encerrar nossa audiência? Tudo certo. Então, Márcio? Não, já enchi bastante, agora é só isso. O que eu tinha que falar já encerrou. Obrigado pela atenção. Imagina. Obrigada a você pela participação, de continuar com a gente aqui até agora, né? Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau.